Fala galera, Ibit Topcast no ar e aqui com um parceiro de longa data, meu irmão Ivaldo, esse cara fenomenal. E a gente vai falar hoje um pouquinho de... O Ivaldo, só para quem não sabe, é professor aqui da instituição, bacharel em Direito, filosofia também, né? Formado em filosofia, nosso professor de filosofia, os meninos adoram. Você presente, por favor? Sim, então eu sou o Ivaldo, professor de filosofia, trabalho aqui no Top já há alguns anos, né? Tentando trazer as reflexões diversas da humanidade, né, o que elas consideram até hoje. Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a filosofia ela pode ajudar, não apenas em termos de questões de conteúdo, mas como o pensamento ou ideias filosóficas podem ajudar a gente fazer um bom Enem. E, Ivaldo, agora falando da prova do Enem, a gente sabe, a gente trabalha com alunos de pré-vestibular há muitos anos, antes do Bituruna em outras instituições, então a gente já vem aí nessa parceria de longa data. Certo. A gente sabe que é uma prova de resistência, uma prova de conteúdo, uma prova onde você tem que colocar para valer ali as suas habilidades. E existem questões filosóficas para além dos conteúdos da prova que podem nos ajudar. E a primeira coisa que me vem em mente é como a filosofia pode nos gerar serenidade, e aí é inevitável a gente não pensar nos filósofos estoicos. Os estoicos, claro. A filosofia, primeiramente, ela é um dizer sobre si mesmo. A filosofia nunca foi um fim em si mesmo, mas sim um fim em relação ao próprio ser humano. Então passa pela essa consciência do que é o indivíduo, passa por um conhecimento do que ele é, e aí você atravessa a história do pensamento, né? Você tem os gregos, o Sócrates, né? Ele fala no conhece-te a ti mesmo, para você entender o que é a sua natureza, o que é o seu eu, o que é as suas expectativas, né? Já que nós estamos falando aqui da prova do Enem. E dentro daquele contexto, só um pouco mais à frente, você citou os estoicos têm uma lição muito interessante de que é encarar, vamos colocar assim, enfrentar ou compreender a vida da maneira como ela exatamente é. Quando faz essa reflexão, no primeiro momento pode parecer, e até o termo estoico está relacionado à ideia de que um pouco mais serena, né, sóbria, às vezes até sisuda, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Algumas pessoas acham que o estoico não está nem aí para nada. Não é isso, né? Bom, você pode até complementar, se eu estiver errado, me corrija. Mas a síntese seria, uma síntese básica. Por que eu vou gastar um nível de foco e atenção com coisas que eu não posso controlar, quando eu tenho coisas que estão sob meu controle e que minha atitude aí sim vai ser assertiva e pode ser transformadora, não é verdade? Sim. Então, por exemplo, eu chego agora, às vésperas do Enem, eu tenho como mudar o fato de que é uma prova de resistência? Eu tenho como mudar o fato de que talvez não tenha estudado tudo que deveria nos últimos meses? Não, eu tenho que pensar no que eu posso fazer de melhor a partir daqui. E meu foco e minha atenção vai para essa direção, correto? Correto, falou certíssimo. E a ideia dos estoicos você precisa ter uma compreensão do que é a vida. Ele não é um materialista, então já colocando assim, então foge dessa ideia de um caráter mais sisudo. Eu sei que o termo estoico, historicamente, a sua semântica foi tomando essa conotação, não é? De algo mais bruto, mais sério, mas não é nesse sentido. Você falou, por exemplo, não vai mudar o fato, agora nesse instante, dos estudantes, aquilo que eles já estudaram ao longo do seu processo, fazer mais, né, em um curto espaço de tempo para a prova, porque isso geraria um desconforto e uma mudança de foco. A lição dos estoicos é qual? Fala assim, olha, você não pode criar sofrimento nas expectativas. Você tem que compreender que aquilo que vai ser feito já está praticamente feito. E é um outro ponto, né? Porque o aluno que se preparou super bem, se ele seguir essa linha de pensamento, ele vai chegar agora pensando o quê? Eu fiz o que precisava ser feito. Certo. Se ele tem essa consciência, o que vai acontecer com o nível de ansiedade dele? Vai diminuir. Vai controlar, né? Isso. E a tendência é que ele tenha um desempenho melhor. E mesmo aquele que não se preparou tão bem, se ele assumir isso, o nível de ansiedade também vai abaixar, porque tudo bem, eu tenho que assumir que a minha postura durante esse ano foi essa. Agora eu vou chegar lá e vou fazer o que der para fazer e vou fazer da melhor forma possível. Então, das duas
Dos dois caminhos, você tem você a ganhar. chega... Sim, tem a ganhar, porque você disse... Agora, é óbvio que quem se preparou bem o ano todo, né, claro, tem uma vantagem. Sim, tem uma vantagem. Que significa, como os estoicos traziam, né, adaptando para os dias de hoje, você caminhar pela história que você viveu, caminhar pela vida como ela exatamente é. Então, vamos lá, jogando a real, né, como costumo dizer, se eu me preparei durante o ano, aquilo que eu fiz, não é? Eu não vou gerar mais ansiedades além daquilo que eu realmente reconheço em mim. Então, aquilo eu vou levar para a prova. Porque também, mesmo para esse perfil, né, desse estudante, desse candidato, muitas vezes gera-se também expectativas para mais. Então, aproximando-se da prova, ele vai ser, será que eu vou dar conta? Eu não tenho aquela segurança, por mais que ele tenha feito essa preparação, sempre vem, não é? Aquele questionamento interior, mais íntimo, né? Que é o elemento da insegurança, e isso que os estoicos estão dizendo. Falou assim, não, você vai fazer aquilo que realmente você já construiu até aqui. E do outro lado, aquele que, né, de repente não conseguiu, pela sua própria história ao longo do processo, né, de estudo, de preparação, ele tem que se ater, essa pessoa, né, esse candidato, se ater naquilo que ele fez, porque durante a preparação, não é? E não gerar expectativas ruins, acreditando, olha, eu não vou dar conta porque eu não levei em consideração todo o processo. Se você reconhece a vida da forma como ela exatamente você vai fazer o máximo. Então, o que eu tenho essa que é a ideia que eu sempre reflito e compartilho com os alunos também, com os estudantes. O que eu tenho, eu devo entregar. Se o que eu tenho, eu entrego, a prova recebe. Essa que é a questão. O estoicismo é terapêutico, né? Terapêutico. A filosofia é terapêutica. Bem que muitos pais poderiam ter esse pensamento poderiam, também, porque sim. além do fator desses alunos se pressionarem, a gente tentar, né, dentro aqui da nossa preparação, do nosso curso, também motivar em relação à saúde mental, é óbvio que existem fatores externos que também geram pressão. E por isso que é muito importante o aluno conhecer a si mesmo, ser fiel a si mesmo. Isso faz parte até um pouquinho do pensamento do Sartre. Se ele for fiel a si mesmo, ele vai ser fiel à forma como ele se preparou, entender qual que é a posição dele dentro desse processo e tende daí a tirar o melhor desempenho possível. Sempre foi um conhecimento de si mesmo. A filosofia que nós estamos fazendo aqui, a gente pode trabalhar outros pensadores, mas não que eles disseram a mesma coisa, não é essa a questão, mas ao final eles querem nos advertir de que, você falou do Sartre, eu lembro do Heidegger, que quanto mais próximo de si você mais autêntico é. Então, o Enem, ele quer isso, né? Quando ele trabalha as habilidades, as competências, ele quer reconhecer em você alguém autêntico, alguém que soube lidar com aquele conjunto de informações, de conhecimento, e ali ter a habilidade de desenvolver a prova. Então, eu somente faço esse tipo de prova, eu enfrento ou passo por ela, se eu sei realmente o que eu sou. Quando essas ansiedades, e elas são naturais, não é? Elas fazem parte do processo, também a gente não está aqui para falar que nossa natureza. É a nossa natureza, nós temos expectativas, não é? Por exemplo, eu sei uma sua em relação a outro universo, mas não é o caso. Eu sei, a transportadora está me prejudicando aqui. Eu entendo isso porque eu sei esse sentimento. Então, veja bem, essas ansiedades, elas são naturais, elas aparecem para a gente. Mas é aí que entra, você trouxe muito bem a questão da filosofia, não só estoica, como as outras, a existencialista também. Porque neste momento eu começo racionalizar, mas não é aquela racionalização fria, mas uma racionalização de compreensão do que eu estou lidando. Entende? Então, o que eu estou lidando? Eu estou lidando comigo, também com a minha família, com os meus amigos, em relação às expectativas que são geradas a partir do que vai acontecer, mas somente eu sei o caminho que eu percorri para chegar lá e entregar aquilo que eles estão me pedindo. E isso dialoga com um outro conceito que muitas vezes é mal compreendido, que é o da resiliência. Sim. Porque o que acontece? As pessoas entendem que resiliência é uma aceitação passiva do que está acontecendo, quando na verdade, em linhas gerais, a resiliência é a sua capacidade de se adaptar à situação que se apresenta.
Então, não adianta eu ter uma postura totalmente reativa sem a racionalidade de que o que está acontecendo, eu preciso me ajustar, eu preciso me adaptar, para que dessa situação que eu não consigo, talvez, transformar ela imediatamente, eu possa passar por ela tirando o melhor proveito possível. Então, o conceito de resiliência, ele às vezes ficou um pouco mal compreendido. Mal compreendido. Fulano é resiliente, sofreu a vida inteira e continua. Não, tudo não bem, não né? Não é isso. Pode ser que uma pessoa que sofreu a vida inteira seja um exemplo de resiliência, mas a resiliência está associada à ideia de você ter uma capacidade de adaptação, uma capacidade de entendimento do meio e de si próprio para que você se ajuste e consiga passar dos pontos A, B, C, vivenciando o processo, racionalizando o processo, se adaptando e fazendo com que você aproveite e tire o maior proveito possível. A resiliência, então, perfeito, não é essa questão de você aceitar tudo passivamente, não, tudo bem, é isso aí, e aí você vai acumulando coisas que você no seu íntimo sabe que não são verdades. Eu costumo dizer, além dessa questão da resiliência que você colocou muito bem, que é a questão de adaptar, de fazer os ajustes, faço a seguinte metáfora, analogia. Olha, nós vivemos em diversos universos e cada universo tem uma linguagem própria. Então, família, escola, amigos, né, as relações afetivas. Se eu estou no processo de preparação para o Enem, essas pessoas estão dialogando comigo em diversas linguagens. A resiliência é saber dialogar com cada uma delas, porque essas linguagens elas vão expressar suas ansiedades com relação a essas expectativas. Então, os ajustes que você acabou de colocar aqui, que vem da resiliência, eu digo que é a forma que eu vou encontrar para entregar para o outro um entendimento do que eu estou agora passando, entendeu? Porque muitas vezes os pais eles não sabem o que é a realidade do Enem. Os familiares, até amigos que não estão no processo, ou mesmo aqueles que estão, não sabem a realidade do que você está vivendo. Quantos não sofreram uma pressãozinha para fazer o curso que não é a paixão? Sim. Quantos não são cobrados por um rendimento melhor sem saber a trajetória ou sem se refletir sobre a trajetória desses alunos? Tudo é um processo, né? Esse é o meu objeto de pesquisa no mestrado. Qual linha que vai ser? Vai ser a heideggeriana, da questão da autenticidade que eu acabei de dizer aqui, de que a autenticidade é você se reconhecer, saber de si e das suas expectativas, das suas constituições, você se construir e pouco a pouco demonstrar, dialogar, né, já que eu usei esse termo, ou ajustar aos outros, diminuindo as tensões, as pressões que estão aí na sua frente para que você se expresse. E aí entra essa questão da escolha profissional, que eu vou trabalhar. A gente já discutiu isso em outros momentos, né? Nossos alunos e alunas são muito jovens para escolher. É o processo, é o sistema. A gente pode trazer isso em outro momento aqui para o IBIT Topcast para falar um pouco sobre a questão da paixão, da felicidade, da realização. Sim. Uma conversa que nós já tivemos em outro espaço, a gente pode trazer aqui também. Mas hoje é um episódio mais curto, então deixe uma dica final aí para esses jovens que estão chegando perto da prova. Pessoal, é o seguinte, a prova ela não mede apenas conhecimento, ela mede o que você é, e o que você é, você já sabe. Então, o que eu digo aqui daqui para frente? Faça aquilo daqui até o dia da nossa prova, o que lhe deixa confortável. Não é? O que lhe traz segurança em termos de uma inteligência emocional. Não é controlar as suas emoções, é compreender as suas emoções. As emoções entram na prova também. Nós não somos apenas seres racionais, nós somos seres racionais e emocionais. Se eu dialogar com essas duas frentes, né, que é a constituição do nosso ser, eu vou para a prova um pouco mais tranquilo. Né? Que eu não vou dizer também que eu não vou chegar com alguma intranquilidade. O que eu não posso ter é o pânico, aquilo que deixa, né, retira da mente da gente. A minha capacidade de atuar naquele De atuar Você falou um negócio assim, importantíssimo que meus anos e anos de terapia me mostraram. Certo. Os jovens tendem a pecar por combater a emoção. Não. Você tem que dialogar com a emoção, assumi-la, né? Vamos lidar com ela. A ansiedade é um ônibus. E aí ela vai chegar. Sim. Olha, você vai chegar, você está aqui, você está me incomodando, mas agora
eu vou com você até ali, eu vou entrar no ônibus, mas eu vou entrar no ônibus porque se eu te espantar, eu não sei o que vai me causar. Então a gente vai conversando, eu vou ali, sento perto do motorista, vou batendo um papo e na trajetória as coisas se alinham, as coisas se acalmam. O pânico não. O pânico você perde a sua capacidade de agir perde racionalmente e tudo mais. E aí, quando eu falei de anos de terapia, né, anos de terapia devido a uma síndrome do pânico. Então, anos atrás eu vivia essa realidade, talvez não em prova. Prova eu adorava. Prova eu adorava. E aí, junto com o que o Ivaldo acabou de falar, lembre-se, senta, olha só a prova e pensa assim, eu sou maior que a prova. Não é a prova que me domina, sou eu que domino a prova. Eu posso não saber tudo que está aqui, mas eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano, eu tenho competências, eu tenho habilidades que vão me ajudar. Agora, durante a prova, eu vou fazer com que elas trabalhem a meu favor. E para isso eu preciso estar com as minhas emoções em dia, presentes, porém ali, né, de bem com elas. Isso. Só um último comentário. Durante a prova, se você sente algum desconforto, dá o tempo. Não é? Dá um tempo, dá aquele intervalo, pede para sair, vai ao banheiro, toma uma água. Eu já passei por isso em algumas provas e essa estratégia e uma prova especialmente deu certo para mim, não é? Que eu vi que eu estava entrando em pânico mesmo, estava inseguro, sabendo que eu havia passado por uma ótima preparação. Estava consciente disso, mas veio essa angústia. Eu dei um tempo, né? Saí, refleti, racionalizei naquele diálogo entre o que eu sou em termos racionais, a minha preparação e as minhas emoções, e quando eu voltei, tive a felicidade de fazer uma prova e ser aprovado. Então foi isso. Galera, eu espero que esse papo e essa conversa, né, porque aqui a gente está entre amigos, possa ajudar você possa tirar algo aí para fazer uma boa prova. E nós continuamos, estaremos com vocês durante o processo. Depois, a torcida não é só pelos alunos do Top, é pelos alunos de Valadares, alunos da região, todo aquele jovem que trabalha, que tem um sonho, a gente merece, vocês merecem, né, na verdade, e nós estaremos com vocês. Ivaldo, faça a sua despedida. Pessoal, que vocês alcancem os seus sonhos, não desistam deles, vocês construíram todos esses passos e tenho certeza, vocês vão alcançar. Então, como o Hudson disse, chegue na prova, dialogue com a prova, né? Domine ali, leva o que você trabalhou durante todo esse período e faça aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Sucesso a todos vocês. Galera, um grande abraço, Ivaldo, muito obrigado. Nós continuamos nossa parceria e o IBIT Topcast volta em breve. Até mais, pessoal.